Bom dia, hoje é 28 de julho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Muito bom dia, estão ouvindo esse som? É o som da sexta-feira que chegou para nos alegrar com a perspectiva de soninho no final de semana. Ou, se você for uma pessoa dos grupos mais ricos de São Paulo, a perspectiva de um brunch de negócios à beira da piscina em algum clube exclusivo para membros aprovados pela sua comunidade. Infelizmente, eu não sou fina o suficiente para frequentar esses espaços e aposto que vocês também não. Então, nos resta falar sobre eles, até porque um dos mais sofisticados do mundo, o Soho, está prestes a chegar em São Paulo. Também vamos falar sobre o petróleo e o aumento generalizado da gasolina no mundo inteiro, como que isso está impactando os preços aqui do Brasil, e também vamos falar sobre a onda de demissões na Americanas. Tinha um pessoal com medo de que isso fosse acontecer logo no início desse ano, quando ela entrou em recuperação judicial, lembra? Pois então, parece que começou a rolar. Essas são as notícias de hoje, bora que bora, antes de tirar permissão para sextar. Chegou a hora do quadro que é quase semanal aqui no podcast de assuntos da High Society. Eu gosto de falar sobre isso para você, querido ouvinte, porque eu sinto que eu estou te educando aí no mundo das pessoas que são mais endinheiradas do que a gente, para você poder entrar numa roda de conversa e mandar essa informação. Vocês sabiam que o Soho House, um clube privado originário de Londres com unidades nas principais cidades do mundo, como Nova York e Paris, vai abrir a sua primeira unidade no Brasil em dezembro, segundo uma apuração da Bloomberg Linha? E que eu ganhei um convite pessoal para ingressá-lo? Essa última parte é mentira. O Soho House São Paulo vai ser a segunda filial da rede na América Latina, depois da confirmação de que o México vai ter a sua unidade por lá em setembro. O clube vai ficar no complexo conhecido como Cidade Matarazzo, que abriga o Hotel Rosewood na região da Avenida Paulista. Parte dele vai ser no prédio que abrigava a maternidade Condessa Filomena Matarazzo, ao lado do Hospital Matarazzo, ambos da primeira metade do século XX e igualmente tombados como patrimônio histórico. Procurado pela Bloomberg Linha, o Soho House não quis comentar sua chegada no Brasil. A unidade vai contar com 36 quartos, uma academia, um spa e um bar na cobertura com piscina, além de restaurantes e espaços reservados para os membros. A admissão vai acontecer por meio de indicação de integrantes e posterior aprovação por um comitê do Soho House, a exemplo do que acontece no exterior. E depois, também, do pagamento de uma taxa de introdução ao clube, que em Nova York, por exemplo, é próxima de $1.100, ou cerca de R$5.300. Há ainda um pagamento anual que chega a $2.660 ou R$12.800, com direito a frequentar apenas essa unidade. Para o acesso global, o preço é de $4.800 ou R$23.500. Terias o que é preciso para adentrar este clube? O espaço na cidade de Matarazzo ainda está em obras. A equipe de design do Soho House trabalha em colaboração com artesãos locais para adquirir móveis e peças de interiores de fabricação local, com design brasileiro. O clube também vai contar com uma coleção criada por artistas brasileiros. O clube londrino foi fundado no bairro de Soho em 1996 e já tem 38 unidades pelo mundo, se tornando um símbolo de status em cidades como Miami, Los Angeles, Istambul, Roma e Mumbai. Também há parcerias com redes hoteleiras espalhadas pelo mundo. Acontece que São Paulo já tem clubes exclusivos como a Sociedade Harmonia de Tênis ou simplesmente Harmonia no Jardim América, que é frequentado por famílias tradicionais e com bastante dinheiro da cidade, além de executivos do mercado financeiro. Onde é que tu acha que rolam os principais negócios por aqui? Enquanto eles jogam tênis e depois tomam brunch na piscina, é claro. Ou pelo menos eu imagino que seja assim, de acordo com todas as séries que eu vi. Outro exemplo é o São Paulo Golf Clube, no bairro de Santo Amaro, o mais antigo e um dos mais tradicionais do país, cujo acesso por meio de um título requer mais do que apenas dinheiro. O próprio Harmonia se descreve em sua página na internet como, abre aspas, reconhecido como um dos clubes mais exclusivos do Brasil, fecha aspas. Fundado em 1930, além do preço do título, a Harmonia requer o aval dos atuais frequentadores no processo de admissão de novos membros. São Paulo já teve outras versões de clubes privados não esportivos, como o Gallery nos anos 80. Mas, segundo um sócio entrevistado pela repórter Isabela Fleischmann, que falou em anonimato com ela, a proposta do Soho não tem nada a ver com o que já foi feito no Brasil. De acordo com ele, o Soho demanda que o membro tenha algo para adicionar à comunidade. Ele diz que há uma espécie de regra lá dentro em que não é somente sobre o dinheiro. Eles querem que os membros sejam pessoas da comunidade das artes, dos esportes e de outros tipos de grupos assim. Voltando ao nosso mundo,
O preço do petróleo voltou a subir nesta quinta-feira, depois que os estoques dos Estados Unidos diminuíram e o Federal Reserve, o Banco Central de lá, indicou que mais aumentos de juros vão depender aí dos dados econômicos, mas tem uma probabilidade no radar. A cotação do barril West Texas Intermediate, o WTI, avançou nesta quinta-feira em Nova York para $79,80. A cotação acumula 18% de alta desde meados de junho. Está crescendo a expectativa de que o Fed possa estar chegando ao fim do seu ciclo de aperto monetário depois de elevar os juros pela 11ª vez desde março de 2022, nesta última quarta-feira. O dólar também se enfraqueceu frente às principais moedas, o que torna as commodities mais acessíveis para a maioria dos compradores internacionais. Do lado da oferta, os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram em 600 mil barris na semana passada, e os volumes armazenados no polo de distribuição em Cushing, no estado de Oklahoma, encolheram para o nível mais baixo desde maio, segundo dados do governo. A recuperação do preço do petróleo é em grande parte sustentada pelos cortes de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, a OPEP+, e também sinais de que as exportações marítimas da Rússia estão caindo. E o que é que isso significa? Que o preço da gasolina está subindo em várias partes do mundo. Os futuros do combustível atingiram o patamar mais alto em 9 meses em Nova York e os preços também têm subido na Ásia. Os mercados de combustível ficaram mais apertados em todo o mundo devido a essa combinação inesperada de problemas em refinarias e estoques baixos em importantes centros de armazenamento, como a costa do Golfo do México, nos Estados Unidos, e Singapura. No ano, os futuros de gasolina dos Estados Unidos já subiram mais de 20%. Mas e aqui no Brasil? Pois essas recentes altas na cotação do barril do petróleo têm pressionado os preços dos combustíveis no Brasil. E a gasolina comercializada pela Petrobras nas principais refinarias já acumula uma defasagem média de 19%, segundo um relatório da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. É que no novo modelo de preços, a Petrobras não deixa de considerar o mercado internacional, mas o faz com base em outras referências para cálculo, além de incorporar referências do mercado interno. O último reajuste nos preços dos combustíveis foi feito pela estatal em 1º de julho, reduzindo o valor do diesel nas refinarias em 12,8% e da gasolina em 5,3%. A alta da gasolina pode potencialmente virar uma dor de cabeça para o Banco Central por aqui e para o Federal Reserve lá nos States, que seguem tentando combater a inflação. Agora a notícia sobre ela, que fazia tempo que não aparecia por aqui, porém não são as negociações bilionárias com os bancos que a gente adora saber. Em meio ao impasse com os bancos credores em torno do seu plano de recuperação judicial, a Americanas informou ter demitido 1.400 funcionários entre os dias 17 e 24 deste mês, de acordo com um relatório publicado na noite de quarta-feira. O número de cortes representa cerca de 4% do seu quadro de funcionários. No novo relatório semanal, a companhia afirmou ter 35.741 funcionários contratados no regime CLT, o que indica uma redução de cerca de 17% desde janeiro, quando a empresa entrou em recuperação judicial. Na época, a Americanas afirmava ter 43.123 colaboradores. Lá em janeiro, no início da recuperação judicial, a varejista afirmava a intenção de evitar demissões em massa após a revelação de uma fraude contábil de 20 bilhões de reais ainda sob investigação. O grupo, que tem como acionistas de referência o trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sucupira, da 3D Capital, ainda não fechou um acordo com os bancos credores. Bancos como Bradesco, Itaú e Santander Brasil estão entre os maiores credores da Americanas no processo de recuperação judicial. Na quarta-feira, o CEO do Santander Brasil, Mário Leão, confirmou que a varejista ainda não fechou acordo com as instituições durante uma entrevista a jornalistas de apresentação do resultado financeiro do segundo trimestre. Vai ter uma notícia de última hora, porque eu entrei aqui no site da Bloomberg Linha e tá dizendo aqui, Vale vende 10% de divisão de metais para o fundo saudita, com valuation de 26 bilhões de dólares. E fazia um tempo que eles estavam tentando vender esse treco. Então, acabou de sair. Juliana Estigarribia trabalhando até às 10 da noite. Parabéns, Juliana. Juliana é repórter da Bloomberg Linha. Ela diz, a Vale anunciou na noite desta quinta-feira a assinatura de um acordo vinculante para a venda de uma fatia de 13% da sua divisão de metais básicos, a Vale Base Metais, por 3,4 bilhões de dólares. Segundo o acordo, a Manara Minerals, uma joint venture entre a mineradora saudita Ma'aden e o Fundo Soberano da Arábia Saudita, vai deter 10% da subsidiária, enquanto a gestora norte-americana Engie No. 1 terá participação de 3%. A transação avalia a divisão em 26 bilhões de dólares. E aqui fica uma breve explicação do que é então valuation, né? Como eles compraram 10% na empresa e eles pagaram 3,4%, a gente faz um cálculo aí com uma regra de 3 básica, né?
que quer dizer que o total da empresa está valendo mais ou menos uns 26 bilhões de dólares. É assim, por exemplo, que a gente calcula o valor de mercado de startup. Se a startup tem uma rodada de investimentos em que um fundo entra lá e aporta não sei quantos milhões nessa startup, a gente consegue, a partir disso, saber quanto que é o valor total dela para o mercado, quanto que os investidores avaliam que ela custa, ou vale, no caso, não é que eu não queria repetir a palavra vale, mas tomara que vocês tenham entendido. Também saiu o lucro líquido da Vale, falando em Vale, 928 milhões de dólares no segundo trimestre, antes 6,2 bilhões de dólares um ano antes, uma queda de 78%. Segundo a companhia, o resultado se deveu principalmente a menores preços realizados de minério de ferro e de níquel, apreciação do real e baixa de tributos diferidos relacionados às provisões da Fundação Renova após o plano de recuperação judicial da Samarco Mineração. Vale tomando uma talagada de todos os lados. Então é isso. Boa sorte. Acabou. Você que gosta só da notícia, você pode ir embora agora. Fica meu tchau, meu bom final de semana pra você. Você que gosta do final da aula com o professor doidão que fica conversando com os alunos, esse é o seu momento, porque eu estou falante no dia de hoje. E gostaria de fazer um relato pra vocês que eu recebi um vídeo do meu ouvinte Lucas lá no meu Instagram, em que constava eu mesma, eu que vos fala, saindo do Festival de Dança de Joinville, onde eu de fato estava na noite de ontem. E aí o Lucas me viu e me filmou andando. E então agora essa é a minha vida, gente. Eu cheguei ao ponto de estar tão famosa que eu recebo vídeos de paparazzi no meu celular. Incrível. Se vocês me se vocês me virem por aí, depende da situação, hein, gente? Tem situação e tem situação. Sai do Festival de Dança de Joinville, tudo certo. Mas, né, tem situação que os vídeos não precisam ser feitos. Então, paparazzis sejam coerentes. Mas eu adoraria encontrá-los pelo Brasilzão afora. Lucas, muito bacana aí, a gente ter trocado mensagens, achei muito interessante. E também vou fazer aqui uma leitura aqui dos comentários, em que basicamente estão todos vocês aí interessadíssimos pelo conteúdo de Bloomberg Linha, que agora, caso você tenha perdido o episódio de ontem, em comemoração aos 12 anos de existência desta empresa, estamos dando acesso ilimitado às notícias do nosso site. O link, meu pessoal, tem na descrição do podcast. Tá lá na descrição do podcast, você pode dar uma olhada. E boatos de que tem em algum lugar das redes sociais. Segundo eu vi lá uma publicação, é só você entrar nas redes sociais que tem um link lá pra você entrar. Mas sério, na descrição do podcast tem o passo a passo certinho pra você acessar. E gostaria de mandar aí um beijo pra quem? Vou mandar um beijo pra Rê, que falou que não conhecia e que já vai seguir. Vai acompanhar sempre. Muito bom, Rê, seja muito bem-vinda. O Jardel, que esqueceu de falar sobre a Simas, a fábrica de doces de Natal, que tem como principais produtos um pirulito com recheio de chiclete, uma bala de mel e um pirulito de Coca-Cola, o refri. Delícia! Fábio diz que gostou da apresentação, bem suave e muito natural. Obrigada, Fábio. Gostei, usou vários pontos de exclamação, eu também me comunico assim. O Júlio César, Corações Pretos, diz: casa comigo, Ana, já escuto a sua voz todas as manhãs, imagina a voz de sono. Júlio, inapropriado esse comentário. O Felipe diz: amei, mas não sei pegar onde os 12 meses de assinatura 0800. Bom, o Felipe já ficou o recado aí. O Fábio Rio, do jeito que eu chamo o dono da empresa, né? Que eu chamo de meu dono, mas vou chamar do quê? O cara paga o meu salário, meu dono. Uai. E como vocês podem ver, eu não tenho mais nada pra fazer na minha vida, né? Tô aqui meia hora falando. Opa, achei um outro aqui. O Ramon diz que em Guarapuava, Paraná, temos o cookie do boleta. O que é o cookie do boleta? Quero experimentar o cookie do boleta. Bom final de semana, até segunda-feira. Não, até amanhã. E até segunda-feira.